estar falando um pouquinho sobre a Índia, a China e o Japão. Nosso livro didático, nós temos aí, no capítulo 6, o Oriente, né, que vem falar desses 3 países. Então, vamos dar uma explanada aqui no conteúdo e vocês quiserem acompanhar, peguem o livro didático de vocês. Uma Ásia com várias histórias. Então, nós vimos aí que a Ásia é o maior continente do planeta, tem aí tanto na extensão quanto no número de habitantes, né? Nela vive mais da metade da população de todo o mundo. Esse continente abriga uma grande diversidade de povos, de religião e, portanto, de culturas distintas. Então, olha aí, nesse continente também se encontra uma das mais altas montanhas da Terra, um dos maiores rios, os mais extensos desertos, além das planícies, selvas e de grandes florestas também se encontra aí na Ásia. Então nós vimos um interesse muito grande dos europeus pelas riquezas desse continente. E esse interesse é milenar, né? E os portugueses, pioneiros da expansão marítima, eles conseguiram chegar à Ásia por meio do mar e estabeleceram aí contato com esses povos aqui, ó, que nós vamos estar estudando: Índia, China e Japão. Então, a história da Índia, ela teve início aproximadamente no século XVIII a.C., quando se formaram as primeiras cidades nos arredores do Vale do Indo, rio que originou o nome do país, né? Então, Índia vem do nome Indo, que é o rio, né, que se encontra aí na região. A região do rio Indo, ele é muito fértil, o que possibilitou aí a instalação de uma sociedade mais antiga do Oriente. Então, os povos da Índia, né, a região do rio Indo foi ocupada pelos Dravidianos, que é um povo, né, agricultor vindo do oeste, que desenvolveu aí métodos eficientes para a prática de agricultura e também da pecuária. A Índia ela foi invadida mais tarde, né, por volta de 1500 a.C., pelos Árias, né, povos nômades que vieram provavelmente do Irã e ocuparam aí a região. Então, os Árias e os Dravidianos eram politeístas. O que é isso? Acreditavam em um único Deus. A crença aí de ambos se misturavam, originou aí o hinduísmo, que é a religião da Índia, né, que dividia aí a sociedade em castas. Então, nós vamos estudar aí o que seriam essas castas, né? A mais antiga manifestação religiosa indiana envolvia aí o culto às forças da natureza e os deuses, né, que as representavam. O ritual de agradecimento aos deuses envolvia a oferta de ouro ou bebidas de sacrifícios de animais. Os hinduístas adoravam várias divindades, entre elas Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, Shiva, o Transformador, Ganesha, o Deus com cabeça de elefante, que é um dos mais populares, que auxilia na superação de todos os obstáculos. Os hinduístas acreditam também na reencarnação. E a divisão das sociedades em casas é dividida em 4 grupos, né? Dentre eles nós temos aí os Brahmanes, que é a classe dos sábios, sacerdotes e professores, né? E eles eram incumbidos aí de orientação espiritual e do aconselhamento aos governantes. Teriam-se também os Kshatriyas, né? Kshatris, que é a casta guerreira, encarregada de manter a ordem política e garantir a proteção social sugerida dos braços. E também o Vaixás, que é a casta composta de comerciantes, artesãos e grandes proprietários de terra, responsável pela economia da sociedade surgida nas costas, né? E os Sudras também, que eram os trabalhadores braçais, que deveriam seguir os desígnios de outras classes, teriam vindo dos pés da divindade. E agora nós vamos falar sobre a China, que ela também apresenta bastante paisagens diferentes, né? Nela temos aí várias planícies, cordilheiras, né? Florestas tropicais e desertos. São algumas
dessas paisagens presentes na China que chamam a atenção. Um delas são os rios, né? O Rio Amarelo e o Rio Azul, que corta grande parte do território chinês. E suas margens são densamente povoadas, né? Então, às margens desse rio há um grande número de população. E os primeiros habitantes acreditam aí que esses primeiros habitantes da China, eles estavam à margem desse rio, que é o Rio Amarelo. Agora nós vamos falar sobre as dinastias da China. A primeira, a dinastia Shang, ela foi fundada pelo imperador Tang por volta de 1750 a.C. E esses chineses praticavam comércio e dominavam a tecnologia da fabricação de utensílios de bronze. Mais tarde, então, a dinastia Shang perde o poder para a dinastia Zhou, né, para o rei Zhou, que implanta aí essa nova dinastia. Nesse período houve um grande avanço tecnológico, nessa imagem aí representa, né, nos ramos da metalurgia, do artesanato e da agricultura. E esse desenvolvimento também favoreceu a troca de mercadorias e o uso de moedas feitas de cobre. Mais tarde, uma nova dinastia se sobressaiu na China, que foi a dinastia Qin. Nesse período aí houve a unificação de toda a China sob a autoridade de um único governante, que era o rei Qin. E ele deu início ao Império Chinês e à construção da Grande Muralha, essa que vocês podem ver aí na imagem, que servia de proteção aos chineses contra os possíveis ataques estrangeiros. Após o período aí de estabilidade, a China passou a ser governada pela dinastia Sui e Tang, que expandiu o comércio. Esse foi o momento em que ampliou seus contatos comerciais com a Europa, tornando-se uma grande fornecedora de seda e de porcelana. Nessa imagem, nós podemos ver aí mulheres confeccionando seda. A seda era produzida na China, né? E era um dos bens mais cobiçados do comércio, realizado pelos chineses com outros povos asiáticos. Saindo da dinastia, agora nós vamos falar da religião na China. Então, o taoísmo é a filosofia de Tao, que segundo a qual há duas energias fundamentais no ser humano, que é o Yin e Yang, que devem sempre estar em harmonia, o que se torna possível por meio da meditação e das práticas de boa ação. E agora nós vamos falar do Japão. Os primeiros habitantes do Japão eram povos caçadores e coletores, que viviam em tribos variadas há cerca de 11 mil anos. Eles cultivavam arroz e fabricavam artefatos de cerâmica e de ferro. Esses grupos organizavam-se em pequenas sociedades de clãs, voltando-se para a China como modelo cultural. A principal cidade era o centro cultural e religioso do império, que hoje é conhecida como Tóquio, que vocês podem estar observando aí no mapinha do Japão, né? Que é a sua capital. Nossa aula chegou ao fim. Fiquem com Deus, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!